Pessoal do quarto ano C, aqui é a professora Cícera, vamos para mais uma aula de português do livro Ler e Escrever, volume 2, tá? Na página 198 e 199. Vamos lá. A aula passada eu já tinha falado com vocês sobre foco narrativo, sobre narradores. Narrador personagem, narrador só narrador, tá? Nossa aula de hoje é também sobre isso, sobre foco narrativo. O narrador personagem é quando eu participo da história, tá? Então eu conto alguma coisa que eu vivi junto com outras pessoas ou não, mas eu que conto a história. Então essa narração é feita em primeira pessoa e quando o narrador ele não faz parte da história, ele só conta, ele é só narrador personagem, a história é contada em terceira pessoa. Eu falo de alguém, de ele ou eles, mas eu não faço parte da história, tá? Então hoje eu vou fazer a leitura de uns trechos daqueles textos Em Férias e Medo do Saci, mas tem algumas palavras destacadas também nesse texto, tá? Então, agora, pegue o livro, vamos acompanhar junto com a Pro, Em Férias. Quando, naquela tarde, Pedrinho voltou da escola e disse a Dona Tonica que as férias iam começar dali a uma semana, a boa senhora perguntou: "E onde quer passar as férias desse ano, meu filho?" O menino riu-se. "Que pergunta, mamãe? Pois onde mais, senão no sítio do Pica-Pau, no sítio da vovó, né?" Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, nessa história aqui, quando naquela tarde Pedrinho voltou, alguém está contando essa história. Então, nesse trecho, o narrador, ele é só narrador, ele não está participando da história. Agora vamos ver a história de outra forma. Em férias. Quando eu voltei da escola e disse a Dona Tonica que as férias iam começar dali a uma semana, a boa senhora perguntou: "E onde quer passar as férias desse ano, meu filho?" Eu ri. "Que pergunta, mamãe? Pois onde mais senão no sítio de vovó?" Eu não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então aqui já é o Pedrinho falando, já é o Pedrinho narrando. Então ele é narrador e ele é personagem, tá? Então no primeiro o texto é só narrado pelo narrador. No segundo texto ele é narrador e personagem. Então eu quero que vocês façam o seguinte: coloquem lá no caderno de vocês. Primeiro texto, Em Férias. Quais são as falas destacadas do narrador em terceira pessoa, o narrador que não participa da história? É o primeiro texto. Naquela tarde Pedrinho voltou, o menino riu-se, Pedrinho, tá? E depois vocês vão fazer outra separação, narrador personagem, e aí vão anotar: quando eu voltei, eu ri, eu, tá? Aí eu tô participando da história. Agora vamos para o segundo texto. Medo de Saci. Dona Benta começou a admirar a coragem do neto, mas disse ainda: "E há aranhas caranguejeiras, daquelas peludas enormes que devoram até filhotes de passarinho." O menino cuspiu de lado com desprezo e esfregou o pé em cima. "A aranha mata-se assim, vovó." E seu pé parecia mesmo estar esmagando várias aranhas caranguejeiras. "E também há sacis," rematou Dona Benta. Pedrinho calou-se. Embora nunca houvesse confessado a ninguém, percebia-se que tinha medo de saci. Nesse ponto não havia nenhuma diferença entre ele,
que era da cidade, e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo de Saci. Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só. Então, nessa parte, nesse texto aqui, o narrador está contando o que se passou entre o Zezinho, entre o Pedrinho e a Dona Benta, o que eles estavam conversando. Mas o narrador não está participando da história, então é narrador em terceira pessoa. Ele é só narrador. Vamos ler o outro. Medo de Saci. Dona Benta começou a admirar a minha coragem, mas disse: e há aranhas caranguejeiras, daquelas peludas enormes que devoram até filhotes de passarinho. Eu cuspi de lado com desprezo e esfreguei o pé em cima. A aranha mata-se assim, vovó. E seu pé parecia mesmo estar esmagando várias aranhas caranguejeiras. E também a Saci, rematou Dona Benta. E eu me calei. Embora nunca houvesse confessado a ninguém, ela percebeu que eu tinha medo de Saci. Nesse ponto não havia nenhuma diferença entre eu, que era da cidade, e os demais meninos nascidos e crescidos na roça. Todos tinham medo do Saci. Tais eram as histórias correntes a respeito do endiabrado moleque de uma perna só, tá? Então aqui, ó, minha coragem é eu. Esfreguei também. Eu me calei, tá? Então, aqui no segundo texto, Medo do Saci, é narrador personagem. Então tem dois textos, em Férias tem um narrador, só narrador, e um narrador personagem. Medo do Saci tem um narrador e um narrador personagem. Então eu quero que vocês peguem o texto. Em Férias, coloque as falas destacadas onde se percebe o narrador, o tipo de narrador, o narrador personagem e o narrador só narrador, tá? Façam essa separação: narrador personagem e narrador só narrador. Narrador em primeira pessoa quando é personagem e narrador em terceira pessoa quando eu tô falando de alguém, tá? É isso que vocês vão fazer nos dois textos, separar as falas dos narradores, tá? É isso que eu quero de vocês. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá? Beijo!